Estava frio, ao menos era o que parecia. Parecia frio, mas eu estava suando, suando bastante como se eu tivesse acabado de correr. Eu olhava para os lados, mas era impossível ver alguma coisa. Eu estava encurralado, não tinha para onde ir. Eu estava tremendo, mas não estava com medo. Era apenas o estresse pelo qual o meu corpo estava passando. Eu nunca tinha presenciado uma coisa assim, nunca acreditei que existisse realmente, mas estava ali. Ele sabia que eu não podia escapar. Parecia inteligente, ele sabia que não havia para onde fugir. Eu estava encarando ele, esperando o momento em que ele iria atacar, esperando a morte que certamente chegaria, mas inesperadamente ele saiu, me deixou ali sem entender nada. Por que ele foi embora? Eu já estava preparado, mas ele foi embora. O que ele queria afinal? Eu me levantei devagar e fui andando para a única saída visível. Ele sumiu e me deixou ir. Eu corri como louco, encontrei a trilha, estava de volta a caminho de casa, já tinha avistado as luzes quando do nada ele surgiu outra vez na minha frente e me derrubou. Parecia sorrir com aquela horrível cara. Eu não suportei o golpe e desmaiei. Quando acordei era manhã. Eu estava de volta à casa abandonada que estive na noite anterior, sozinho. Onde estavam todos? De súbito eu lembrei e olhei para todos os lados, não tinha nada, não tinha ninguém, mas eu não estava procurando ninguém além dele, a besta mais terrível que já vi na minha vida. O lobisomem. Muitos afirmam ter visto um lobisomem, outros dizem ser e não são. Há uma lenda que diz que depois de nascerem 7 meninas em uma casa o próximo filho for homem, este se torna lobisomem. Não é algo fácil de acreditar, mas a região é cercada de pessoas que gostam de mexer com o juízo e a paz das pessoas, fazendo elas acreditarem nessas coisas. Eu nunca tinha visto, portanto não poderia confirmar isso. Tinha uma família que tinha acabado de se mudar para cá, tinham os requisitos e os vizinhos estavam comentando. Eram 7 garotas e um garoto pequeno. Eu vi o garoto, parecia calmo, mas a família não deixava ele conversar com ninguém. Eu achei estranho, mas não era da minha conta. Na época da lua cheia era uma época muito boa para caçar. Eu juntei 3 amigos e fomos à caça. Tem uma casa no meio do mato que abriga os caçadores. Depois de procurar bastante, já próximo à meia-noite fomos para lá, e no caminho aconteceu, avistamos um bicho enorme. Parecia um cachorro, mas não tinha como. De repente ele se equilibrou em 2 pernas e fez um sinal ameaçador, e antes de reagirmos ele partiu para cima de nós. Rapidamente nos separamos e tentamos atirar, mas ele era rápido e como se não fosse nada quebrou nossas armas. Eu corri para a casa que estava próxima enquanto os outros corriam em direções diferentes. Ele me viu e veio atrás de mim. Eu entrei e tranquei a frágil porta, que quebrou na primeira investida do animal. Nos encaramos por um tempo. Eu não conseguia desviar o olhar, então sem perceber, eu tinha desistido de lutar. Eu sabia que não tinha como fugir daqui. Eu fiquei parado. Estava frio, ao menos era o que parecia. Parecia frio, mas eu estava suando bastante. Eu olhava para os lados, mas era impossível ver alguma coisa. Eu estava encurralado, não tinha para onde ir. Eu estava tremendo, mas não estava com medo. Era apenas o estresse pelo qual o meu corpo estava passando. Eu nunca tinha presenciado uma coisa assim. Nunca acreditei que existisse realmente, mas estava ali. Ele sabia que eu não podia escapar. Parecia inteligente, ele sabia que não havia para onde fugir. Eu estava encarando ele, esperando o momento em que ele iria atacar, esperando a morte que certamente chegaria, mas inesperadamente ele saiu, me deixou ali sem entender nada. Por que ele foi embora? Eu já estava preparado, mas ele foi embora. O que ele queria afinal? Eu me levantei devagar e fui andando para a única saída visível. Ele sumiu e me deixou ir. Eu corri como louco, encontrei a trilha, estava de volta a caminho de casa, já tinha avistado as luzes quando do nada ele surgiu outra vez na minha frente e me derrubou. Parecia sorrir com aquela horrível cara. Eu não suportei o golpe e desmaiei. Quando acordei era manhã. Eu estava de volta à casa abandonada que estive na noite anterior, sozinho. Onde estavam todos? De súbito eu lembrei e olhei para todos os lados. Não tinha nada, não tinha ninguém, mas eu não estava procurando ninguém além dele. Eu voltei para casa e encontrei meus amigos. Eles não acreditavam no que tinham visto, e não sabiam como tinham escapado. Eu também não sei o que aconteceu nem porquê. Depois disso tudo,
Eu dei uma breve olhada para meu braço esquerdo ferido. O medo e o sangue quente, depois de correr por minha vida, fez eu ignorar meu ferimento. Porém o que eu vi me deixou completamente pálido e sem fala. Não era um ferimento fatal nem nada do tipo. Queria muito que fosse. Nada agora posso fazer. Eu fui mordido.